Boa tarde a todos e todas. É com uma alegria muito grande que novamente aqui nos encontramos em uma live mensal da CIPA Gestão 2021-2022. Na qualidade de atual presidente, eu gostaria de acolher, cumprimentar e saudar de forma carinhosa quem está aqui presente conosco pelo Zoom. Então, temos a doutora Luísa, que vai nos falar sobre este tema, a importância do aleitamento materno. Temos a vice-presidente, a Daniela, e temos... Boa tarde para todos. Temos o secretário que está aqui atuando durante todo esse período da gestão, nosso Caio. Boa tarde a todos. A Fernanda. Boa tarde a todos. Olha lá, nos acompanhando temos o Manuel, eu agora vou ali pela sequência para não perder ninguém, né? Temos a Sinara, temos a Andréia, temos o Lino, e é com uma alegria realmente grande que eu também cumprimento e saúdo quem está nos acompanhando pelo YouTube, né? Porque muita gente acaba nos acompanhando pelas outras mídias sociais. Além disso, como é costume, a nossa live ficará registrada na plataforma ECOA e na própria página da CIPA, dentro do site da universidade, para que todos que não conseguirem estar conosco agora possam acompanhar posteriormente. Doutora Luísa, quando nós iniciamos a gestão, eu já estou pela segunda vez como presidente, já falei que eu preciso me aposentar, né? Que é a segunda gestão. Aliás, nós temos algumas pessoas que estamos aqui pela segunda vez, né? Então, a proposta foi de uma divisão de campo de trabalho e, ao mesmo tempo, alargar a ação da CIPA dentro da universidade. Nós iniciamos a gestão já em tempos pandêmicos. Não conhecemos nem a primeira, nem a segunda, em tempos presenciais, nós estamos voltando agora. Então, uma das opções realmente foi aquela de realizar não apenas uma CIPAT, mas uma CIPAT com 2 edições, por exemplo, uma no mês de abril, outra no mês de setembro, e seguir um pouco os temas da saúde ou relacionados à saúde mensalmente, para que nós pudéssemos ajudar, e, é claro, para que possamos estar ajudando a comunidade PUC como um todo, a família PUC, entendamos aqui professores, alunos, os familiares, professores, alunos, funcionários, os familiares todos, neste momento delicado. Se a pandemia trouxe para nós um distanciamento grande, e foi verdadeiro, por outro lado, ela possibilitou uma aproximação em termos de realização e participação em eventos remotamente, onde isso facilitou bastante, acredito seja um ganho. Então, não tenhamos dúvidas, uma live como essa tem um alcance muito grande depois, em termos daqueles e daquelas que estarão nos acompanhando. Eu gostaria, em nome de toda a CIPA Gestão 2021-2022, que, aliás, estamos quase no final, estamos em período ali de inscrição, daqui a pouco de eleição, agradecer por sua disponibilidade, por sua colaboração, que Deus abençoe, e tenho a certeza de que sua colaboração é muito importante. Ainda mais em um tema como este daqui, que acredito seja um desafio muito grande, como nós conversávamos aqui antes de iniciar. Tem pessoas que conseguem alatar, tem outras que alatam por pouquíssimo tempo, e tantas que, de fato, em dificuldade de trabalho, não conseguem sequer mais amamentar seus filhos e filhas. Então, por uma série de fatores, não apenas dificuldades físicas, biológicas, mas também trabalhísticas, isso acaba limitando muito, né? Então, o valor, ou seja, a conscientização acerca do valor do alatamento para a vida da criança, e a vida não apenas do recém-nascido, mas a vida futura, todos nós sabemos como algo muito importante. Então, muito obrigado, e eu passo a palavra agora ao nosso atual secretário, que está nos ajudando, que é o Caio. Muito obrigado, Caio, por todo o trabalho, e a palavra é sua. Obrigado, Padre Valdeci. Bom, a gente está aqui hoje para apresentar mais uma live desse ano,
O tema escolhido para discutir durante esse mês de agosto, que conecta com saúde e segurança do trabalhador, foi justamente a importância do aleitamento materno. A convidada é a doutora Luísa Fortuna. Ela foi convidada pela minha colega de CIPA, Andréia, a quem eu agradeço muito. A doutora Luísa é médica pela Faculdade Unigran Rio e é residente de pediatria do Hospital Federal dos Servidores do Estado do Rio. Antes de eu passar a palavra definitivamente a ela, eu queria só lembrar os momentos aqui da nossa live. Enfim, a gente vai correr com a apresentação da doutora e depois tem os momentos de perguntas. Se alguém quiser fazer algum tipo de conexão com a doutora, enfim, pode colocar a pergunta aqui no chat, eu vou acumular essas perguntas. E no final, vai ter esse momento para eu levar esses questionamentos da doutora e a gente pode finalizar o nosso evento com esse bate-bola, com a participação dela direto aqui com a nossa plateia, tá ok? Doutora Luísa, boa tarde, muito obrigado mais uma vez em nome de toda a gestão da CIPA 2021-2022, e a palavra é sua. Olá, boa tarde a todos, agradeço o convite, de vir aqui falar sobre esse assunto que é muito importante, assim, acho que na vida de todas as crianças e principalmente no nosso dia a dia, assim, dos médicos que atuam na pediatria. Em agosto, a gente comemora o Agosto Dourado, que é o mês que reforça essa importância do aleitamento materno. Então, acho que é mais importante ainda a gente abordar esse tema e retirar as dúvidas que surgem, até como já foi falado, porque é um tema que apresenta muita dificuldade na rotina da mãe com o bebê, logo após o nascimento. Então, o que eu queria reforçar aqui é que o aleitamento materno, ele é por orientação da OMS e das sociedades brasileiras de pediatria e as sociedades internacionais, recomendado que seja um aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de idade, e depois seja um aleitamento complementado, que é manter o aleitamento materno até, no mínimo, 2 anos de idade, complementado com alimentação complementar. O que a gente avalia nisso é que os estudos mostram que o Brasil e alguns outros países estão longe de chegar nessas metas recomendadas, e por isso que é de suma importância os pediatras promoverem esse apoio e a promoção do aleitamento materno, desde consultas no momento do pré-natal, até no momento da sala de parto, que já tem orientações para começar o aleitamento na primeira hora de vida, assim que o neném sai da barriga materna, e até no alojamento conjunto, e no momento da alta, e no segmento do recém-nascido nas primeiras consultas. As primeiras consultas são de extrema importância para a gente ajustar a técnica do aleitamento, avaliar o ganho de peso do bebê e retirar essas dúvidas maternas, porque muitas vezes isso não é feito e as dificuldades são imensas e acaba que o recém-nascido e a mãe não conseguem dar seguimento a esse processo. Falando um pouco das vantagens do aleitamento materno, a gente divide um pouco as vantagens oferecidas para a mãe e as vantagens oferecidas para as crianças. Em relação às vantagens oferecidas para a mãe, o que a gente vê é que o aleitamento ele funciona como uma prevenção de hemorragia no momento pós-parto, porque tem a liberação do hormônio, da ocitocina, no estímulo da amamentação, isso ajuda o útero a contrair e prevenir essa hemorragia. Além disso, o aleitamento, ele funciona como um método contraceptivo, principalmente durante os primeiros 6 meses, se a mãe consegue manter o aleitamento exclusivo. Além disso, tem uma redução dos riscos de câncer de mama e câncer de ovário para a mãe, e é uma proteção também, visto em estudos, contra o risco de desenvolvimento de diabetes tipo 2. Já em relação às vantagens oferecidas pelo aleitamento para os recém-nascidos e para as crianças, o que a gente consegue avaliar é que a composição nutricional do leite e a composição imunológica dele ajuda no amadurecimento do sistema gastrointestinal e do sistema renal e a maturação do recém-nascido. Além disso, é uma intervenção que o pediatra consegue promover e os outros médicos que acompanham a mãe e o bebê, que é uma intervenção de baixo custo e consegue diminuir um índice de mortalidade infantil. Já foi visto que tem uma taxa até de uma diminuição de 13% das mortes em menores de 5 anos.
Além disso, ele funciona também como uma prevenção das doenças infecciosas e doenças crônicas nas crianças nesse período. Ajuda no desenvolvimento da cavidade bucal da criança, nos estímulos dos músculos, que futuramente vão ajudar a mastigação. E ajuda também no desenvolvimento cognitivo das crianças. Além do que, tem vantagens econômicas ao aleitamento, você não precisa oferecer fórmula, então você tem um baixo custo, ajuda muito quem tem uma dificuldade financeira, e também cria o laço psicoafetivo com as mães, que é um momento ali do aleitamento que cria um vínculo muito forte entre a mãe e o bebê, principalmente nos primeiros meses de vida, que eles começam a se conectar e se conhecendo melhor. O que a gente sabe hoje, já em comparação com o leite humano e comparado com o leite de vaca, é que o leite humano ele tem mais lactoalbumina, que é uma proteína muito importante para o desenvolvimento das crianças, tem mais a quantidade de ácidos graxos e vitaminas são mais adequadas, apesar das vitaminas estarem em percentuais maiores no leite de vaca, o percentual oferecido pelo leite humano é o ideal para a criança. Tem mais carboidratos, além de ter também fatores de proteção para a vida da criança, como as imunoglobulinas, principalmente a IgA secretória e os oligosacarídeos, que são importantes no desenvolvimento da criança nessa faixa de vida. O que a gente consegue saber também é que o leite humano ele sofre variações na composição dele, tanto variando, por exemplo, em idades gestacionais diferentes, ou seja, o leite humano que a mulher produz oferecido para um neném prematuro é diferente dos nenéns que nascem a termos. Isso o corpo se ajusta até pelas necessidades do que o neném prematuro precisa. Por exemplo, ele precisa de mais proteína e mais gordura para um maior ganho de peso no momento de vida do que um neném que nasce na idade gestacional do tempo certo. Ao longo da lactação também, esse leite ele sofre variações. Então, no início dos primeiros 5 dias de vida, é o leite que a gente conhece como colostro, que ele oferece mais proteínas e mais anticorpos e imunoglobulinas, o que oferece também uma proteção maior para o neném nesse início de vida. Depois existe o leite de transição, e a partir das 2 semanas de vida, é um leite já que a gente chama de leite maduro, que ele oferece mais lactose e mais gordura para a criança. Ao longo da mamada também, esse leite sofre essas variações, ou seja, no início o leite tem mais água e mais proteína, e no final tem mais gordura, que também funciona para aumentar a satisfação e a saciedade da criança. O que é mais importante, eu acho, desse tema é a orientação de como a gente faz para as mães em relação à técnica da amamentação. Porque o que acontece? Todo mundo acha que é muito instintivo, mas a técnica tem que estar muito correta para que a mãe e o neném consigam se adaptar e que essa amamentação funcione e flua bem até principalmente os 2 anos de vida que a gente orienta. Então, em relação ao posicionamento da criança, a gente tem que estar sempre orientando que o neném ele tem que estar sempre muito ereto e muito correto, o pescoço e o tronco, eles têm que estar sempre bem alinhados, o neném tem que estar sempre muito bem apoiado no colo da mãe, o corpo do bebê tem que estar bem próximo à mãe, não pode estar muito distante, e o rosto do bebê, o ideal é que esteja virado de frente para a mama da mãe. Além disso, em relação à pega, o que a gente sempre tem que estar de olho e orientando as mães? Que a boca da criança tem que estar sempre bem aberta, a areola tem que estar sempre mais visível pela parte de cima e não pela parte de baixo, o lábio inferior da criança tem que estar sempre virado para fora, para evitar que ele fique com um movimento de mordida, e o queixo tem que estar sempre tocando a mama. Essas orientações de técnica são muito importantes, porque a partir disso a gente consegue prevenir os principais problemas que estão relacionados à amamentação. Os principais problemas são os traumas mamilares, que podem ocorrer na mama materna e que causam uma dor muito grande para a mãe e dificultando mais esse processo de amamentação.
Pode causar as mastites, que normalmente surgem através desses traumas, que são as infecções na mama, que a mãe precisa, em alguns momentos, fazer uso de antibiótico, porque desenvolve essa infecção. As infecções mais severas, que são os abscessos, que também causam uma dor terrível, às vezes até precisa ficar internada para fazer o tratamento, ou até mesmo uma candidíase. Então, eu acho que o papel do pediatra nesse momento, além de orientar a técnica, é tirar essas dúvidas ao longo das primeiras consultas e orientar a mãe, porque muitas vezes quem acaba tratando desses problemas relacionados à mama e os traumas mamilares é mesmo o pediatra. Apesar da mãe ter ainda o contato com o obstetra, acaba que o pediatra vê mais de perto essa questão da amamentação. Existem hoje também algumas situações que são contraindicadas para a amamentação. Existem contraindicações relacionadas à parte materna, que são algumas doenças, por exemplo, a infecção pelo HIV e pelo HTLV, são contraindicações absolutas. Isso também a gente tem que estar sempre de olho para evitar algum erro de conduta. E em relação ao recém-nascido, existem algumas doenças, mas a que contraindica principalmente a amamentação é a galactosemia, que é uma doença, é um erro inato no metabolismo, que isso a gente tem que estar, a amamentação é contraindicada. Existem outras situações que têm umas contraindicações relativas, mas isso varia muito de caso a caso, e a gente avaliando o histórico materno e o desenvolver da criança. Além disso, eu acho que vale a gente reforçar que, além de orientar a técnica, a gente tem que orientar a mãe sobre a ordenha e o armazenamento do leite, que isso ajuda também em momentos que a mãe precisa voltar a trabalhar e fica muito insegura se tem que parar de amamentar, se já tem que oferecer a fórmula. Mas a gente orienta que o leite ordenhado tem que ter sempre o cuidado de usar um material esterilizado, e esse leite ele pode ficar armazenado 12 horas na geladeira ou até 15 dias no congelador, orientando o descongelamento, sempre retirando, e descongelar em banho-maria. Vale lembrar que não são todas as mulheres que conseguem amamentar, isso a gente também não cabe o papel de julgar ou então apontar o dedo, porque eu acho que hoje a gente tem que estar sempre se adaptando e vendo o que é melhor para a mãe e para a criança. Quando a mãe não consegue amamentar, a gente orienta o uso da fórmula infantil, e o leite de vaca integral só é orientado a partir dos 12 meses de vida. Como a gente estava conversando um pouco antes, existem algumas dificuldades, porque o que é orientado pelas sociedades e pela OMS é que esteja o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida. Mas hoje, a licença maternidade, na maioria dos lugares, é só de 4 meses. Então, acaba que a maioria das mulheres não chegam a esse tempo, porque precisam voltar a trabalhar e precisam se adaptar a isso. A gente precisa também orientar as mães que elas têm direito à creche e à pausa para amamentação no trabalho, e que isso é importante, porque muitas não têm conhecimento desse direito. E a licença paternidade varia, né? Às vezes a gente fala muito da licença maternidade, mas a mulher nesse período também precisa de uma ajuda, só que esse tempo varia muito, de 5 dias, e alguns chegam até 20 dias. Eu acho que, assim, o que eu falei rápido, né, mas eu acho que o que é importante nisso é que a gente tem que estar sempre disposto a orientar e a tirar essas dúvidas nas primeiras consultas, que é um momento que a mulher fica muito insegura, tem que estar muito atento à pega correta, ao ganho de peso da criança, e tentar resolver isso com um relacionamento aberto com as famílias, para que isso se prolongue, que a gente atinja essa meta de 6 meses, que é o ideal para a criança e o recomendado. Não sei se alguém já tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário. Muito bom, muita informação, caramba, assunto super rico. Eu tenho umas perguntas de leigo mesmo para fazer. Existe algum problema, enfim, quando a mulher tem silicone com relação à amamentação? Hoje em dia é obviamente muito comum que as mulheres coloquem silicone por fins estéticos, então talvez a pergunta acabe. A minha prima mesmo acabou de ter filho, eu sei que ela tem,
nem perguntei se de alguma maneira está impactando, se ela está sentindo alguma coisa do bebê, mas cientificamente tem alguma sugestão, enfim, algum comentário pertinente para ser feito? Então, isso varia muito de mulher para mulher. Existem duas técnicas, basicamente, de colocação de silicone, que uma é por baixo do músculo e que isso não interfere nas glândulas mamárias, que são as glândulas que produzem o leite, então não interferem muito, e mesmo os que colocam entre o músculo e as glândulas, sabe que pode ter uma interferência, mas isso acaba que varia muito de pessoa para pessoa, então assim, não é de fato uma contraindicação para amamentação ou de fato que cause prejuízo para isso. Isso acaba que varia muito de mulher para mulher, da adaptação do processo. Perfeito. Outra dúvida, de curiosidade minha, se existe uma janela ideal para amamentação, enfim, você comentou aí de uma série de etapas, né, não sei se maturação é a melhor palavra, mas o leite vai mudando ali no corpo da mãe, e eu não sei se existe um período ideal para o bebê, digo, a partir, ou ele tem que amamentar pelo menos por 4 meses e até 2 anos, enfim, tem essa janela ou não? Não tem nada a ver. Então, o ideal é que o aleitamento ele comece na primeira hora de vida. Sim. Já mesmo na sala de parto, já tem esse contato materno, que já é visto que já tem inúmeras vantagens, tanto para a mãe quanto para o bebê. O ideal é que esse aleitamento aconteça até 6 meses. De maneira exclusiva. E durante esses 6 meses, o neném não recebe nenhum outro tipo de alimento, é só o leite materno, nem mesmo água. A partir dos 6 meses é o início da alimentação complementar, de frutas, águas, mas que esse aleitamento se mantenha por pelo menos 2 anos. Mas o ideal é que até 6 meses seja feito só o aleitamento materno. Legal. E uma última, se existe um número de vezes por dia. Eu sempre lembro que a minha mãe comenta que a minha irmã mamava muito menos do que eu. Não sei se o menino, sei lá, né, enfim, come mais de alguma maneira. Eu sei que é um desgaste danado para a mãe, né? É obviamente uma fase que a mãe fica bem cansada. Então, talvez essa informação seja importante até para a organização do dia, tanto do bebê quanto da mãe. Existe essa sugestão de número de mamadas por dia para a criança? Então, hoje em dia, o que a gente sugere, na verdade, é o esquema em livre demanda, que o neném que vai determinar o tempo que ele quer mamar. Antes, até estipulavam um horário no início de 2 em 2 horas, depois de 3 em 3 horas, mas o que a gente recomenda hoje é um período de livre demanda. Lógico que a gente vai conversando com as mães e vendo como está esse desenrolar, porque acaba, como você falou, é um desgaste muito grande. Tem neném que fica mamando de meia em meia hora. A mãe não tem tempo nem de fazer nada. Então, a gente vai, à medida que a criança vai crescendo, nos primeiros meses, vai ajustando, tentando, não toda hora que o neném chora, oferecer a mamada para ele não ficar usando aquilo como uma forma de afeto e usar só para uma forma de alimentação, mas isso é uma questão que a gente vai adaptando a caso. O recomendado é livre demanda mesmo, que o neném estipule o tempo que ele está com fome, que ele queira e que seja ofertado o aleitamento. Ótimo. Emendando, assim, só uma curiosidade, assim, minha mesmo, que acontecia muito comigo. Como é que a gente sabe, né, porque a gente está falando da quantidade, né, e, por exemplo, o meu filho fazia muito isso, ele dormia mamando, né, então, eu nunca sabia se eu ficava ali, porque se deixasse eu ficava ali, o peito de chupeta, né, eternamente. Então, isso era uma dúvida minha, que eu sempre deixei ele à vontade, mas, assim, isso era uma coisa que muitas pessoas falavam, não, você tem que tirar, não, você... de tanto em tanto tempo, e eu achava isso, nunca soube isso, assim, certinho, não assim, de quanto em quanto tempo, mas ele ali no peito dormiu, o que eu faço? Tiro? Eu procurava tirar, mas... assim, eu tinha essa dúvida, sabe? Assim, o ideal é a mulher sentir o enchimento da mama, porque normalmente o relato é que as mães sentem muito quando a mama está cheia no momento de oferecer e quando ela esvazia logo, até pela troca de oferecer um seio e oferecer o outro. Então, o que a gente recomenda é sentir que a mama já está vazia, troca e oferece a outra mama, e se esvaziou, se a criança ficar ali, é porque já está vazia e já é o momento de tirar e não ficar deixando só como uma forma de chupeta mesmo.
pela questão de sentir o esvaziamento da mama. Ah, tá. Que isso é uma coisa incrível, né? Mas é muito certinho, assim. Eu não sou mãe, não tenho esse sentimento, mas é muito relatado no que eu vejo. É muito direitinho, é muito reloginho, assim, é muito legal isso. E assim, e também se era, porque muita gente falava que eu tinha que acordar ele, muitas vezes ele não acordava, eu ficava horas dormindo assim, que tinha que acordar para mamar. E eu nunca acordava ele para mamar, porque eu achava que eu não tinha que acordar ele para mamar, porque ele mamava bem, assim. Então, eu achava, se ele está dormindo, ele não quer mamar. Mas tinha gente que achava que tinha que acordar ele para mamar. O que a gente vê, assim, é que no primeiro mês, na verdade, o ideal é que de noite, pelo menos, tenha uns 2 períodos de mamada, mesmo que a criança não acorde. Por conta de risco de hipoglicemia, se a criança ficar muito tempo, porque ainda é um sistema, a hipoglicemia eles podem desenvolver se ficam muito tempo, e às vezes algumas crianças não acordam mesmo durante a noite. Então, no primeiro mês, assim, nas primeiras 3 semanas, o ideal é que ele mame umas 2 vezes à noite. Depois, isso vai muito de instinto da criança, assim. Lógico que não dá para a criança ficar 12 horas sem mamar, mas também não precisa ser um reloginho assim, a cada 2 horas ele realmente tem que estar mamando. Sim. Obrigada. Nada. Tem uma pergunta aqui no chat, a conta da CEPA que colocou, fugindo um pouco do assunto, falar um pouquinho sobre vacina, talvez fazer essa relação entre a vacinação ali da criança e essa coisa da amamentação, se tem alguma orientação, o que vem antes do que, enfim, se a gente pode fazer algum comentário nesse sentido. Não, existem algumas vacinas que já são feitas na maternidade e que não tem relação, assim, contraindicação com a amamentação. E as vacinas, elas têm o calendário feito, isso não interfere no processo de amamentação, nem nada. Às vezes a gente vê que as mães preferem, no momento que a criança for tomar a vacina, estar amamentando, porque isso serve como um consolo e para a criança diminuir um pouco a dor, mas em relação à vacina e à amamentação, não tem nenhuma contraindicação. Perfeito. Fernanda acabou de colocar mais uma aqui. Como evitar o empedramento do leite? O ideal é que, assim, a mãe sinta quando a mama está cheia e ofereça. E perceba bem enquanto está oferecendo, que a mama seja bem esvaziada. Porque o que acontece? Se você tem dificuldade na pega, ou então dificulta o esvaziamento, ou as mamas ficam muito cheias, isso pode causar o empedramento que a gente chama, que causa o engurgitamento mamário. O que acontece? Se a gente vê que a criança tem uma dificuldade de esvaziar toda a mama, a gente orienta também a mãe que faça a ordenha e faça a extração manual para que evite esse empedramento. Perfeito. Mais uma aqui do chat. Em caso de febre da mãe, o que fazer? E talvez uma pergunta geral, né? Se a mãe estiver de alguma maneira doente, enfim, com algum sintoma aí de alguma coisa, como é que fica essa questão da amamentação para o bebê? Então, em relação à febre, no período mamário, no período da amamentação, a gente repara muito que a mãe pode desenvolver a febre nos casos de mastite, que é essa infecção por traumas mamilares, mas isso não é uma contraindicação. Apesar das mulheres sentirem muita dor quando estão com esses traumas, a orientação é que mantenham o aleitamento, até para que não piore esse trauma, porque o que acontece? Se a mama fica muito engurgitada, fica muito cheia e não consegue esvaziar, pode desenvolver com mais frequência a mastite. Em relação a doenças assim, infecciosas ou uma virose, até mesmo agora nos casos da pandemia, do Covid, não é uma contraindicação para a amamentação. O que a gente orienta é que a mulher use máscara e fique com um distanciamento um pouco maior da criança, que é uma coisa difícil, mas que isso não é uma contraindicação. Perfeito. Sinara, acho que você quer a palavra? Quer dar uma colaboração? Sinara, você está com o microfone fechado. Opa, desculpa. Nada. Então, doutor, é até uma dúvida minha mesmo, pessoal. A minha filha, na maternidade, ela já não acertou o peito, entendeu? Deixamos ela um longo tempo sem mamar, tiramos a roupinha, enfim, foi feito, eu acho que de tudo, né, que era possível para que ela pegasse, e ela não pegou, entendeu? Chega a ser até estranho, porque eu tirei o leite,
né? Coloquei na chuquinha, dei para ela, ela cuspia. Aí a gente dava fórmula, ela bebia. Então, assim, é até um trauma meu como mãe, entendeu? Porque eu falo assim, gente, o que tinha que ela não pegou? Então, assim, o que a gente pode fazer, ou o que poderia ter sido feito, né, numa situação dessa? Porque eu nunca ouvi, tá? Eu acho que esse é um episódio que só aconteceu comigo mesmo. Eu nunca ouvi ninguém falar assim, meu filho não pegou, entendeu? E ela não pegou mesmo, entendeu? Eu cansei de tirar o leite na bombinha, colocava na chuquinha, revezava a fórmula com meu leite, ou então, às vezes, até tentava fazer uma mistura da fórmula com leite para ver. Ela não pegava de jeito nenhum. Agora, a fórmula, ela bebia, e era assim, reloginho, a cada 2h30 ela pedia o leite. Assim, isso é uma situação que acaba que cientificamente não tem nada muito comprovado, assim, por que crianças aceitam e outras não. Existem situações que a gente avalia sempre na maternidade, que é em relação ao freno lingual, que é como se fosse uma pelezinha perto da língua, que isso pode dificultar a pega da amamentação e dificultar a sucção da criança no seio materno, que isso é uma coisa que a gente avalia também. Situações que a gente vê, às vezes a mulher tem uma mama muito grande e a criança nasce um pouco menor para o tamanho, ou crianças prematuras, e pode ter dificuldade nessa pega, mas são situações que a gente acaba avaliando individualmente. Nesses casos, assim, a gente sempre orienta que o aleitamento, ele tem algumas vantagens e tal, mas crianças que mamam fórmula, eles têm um crescimento e um desenvolvimento igual a crianças do aleitamento materno. Existem situações, talvez o número de anticorpos passados, coisas que causariam uma proteção maior para a criança, mas isso não é um prejuízo para o desenvolvimento da criança futuramente. Então, assim, são situações individuais, acaba que cada criança também se adapta a uma forma, e não tem, assim, uma explicação científica, isso aconteceu por conta de tais dados. Acho que acaba que é um caso individual, assim, é uma coisa que a gente tem fatores que a gente sempre é orientado, e a gente sempre procura orientar as mães na maternidade e nas consultas depois, mas tem casos que a criança não pega realmente, ou não dá para deixar ela sem leite, então tem que oferecer a fórmula de qualquer forma. E no caso dela foi tudo até de forma antecipada, né? Porque o suquinho de laranja acabou entrando com 3 meses, e ela precisava, né? A água de coco, a sopinha, foi tudo antecipado, e ela pudesse ter uma alimentação, já que depois que ela começou a sentir até o gosto do suco, da papinha, ela já nem queria mais a fórmula. Entendi. Foi bem, assim, traumatizante, vamos dizer assim, para mim como mãe, ver toda aquela situação, porque ela não pegava mesmo. E hoje em dia ela não toma leite, de jeito nenhum. Acho que era algo dela mesmo, né? Provavelmente. Existem situações assim também que, com 4 meses a mãe precisa voltar a trabalhar, a gente pode antecipar um pouco esse tempo da introdução da alimentação, até o início das frutas, até para um ajuste mesmo, assim, as mães que amamentam ainda e aí preferem amamentar antes de ir para o trabalho, aí a gente começa a introduzir a alimentação ao longo do dia, e aí consegue voltar do trabalho na parte da tarde, amamentar mais um pouco. São situações, a gente tem esse tempo que eu falei dos 6 meses, mas é um tempo que a gente se ajusta um pouco também, para se adaptar à rotina da criança e da família. Perfeito. Fernanda, quer fazer uma pergunta? Fica à vontade. É uma última coisinha. Eu lembro que eu tive um problema, porque assim, meu filho, ele pegava os 2 seios normais, assim, era igual. Depois, quando ele estava com 4 meses por aí, ele começou a só querer o esquerdo. E assim, eu falava, gente, aí esvaziava e ele chorava, e eu não ia para o outro, ele gritava assim, não mamava. E eu comecei a ficar apavorada, porque ele não pegava, aí eu comecei a ficar com muito leite no peito, tinha que tirar, e ele chorava, porque ele continuava querendo, e eu assim, queria saber se isso é normal, porque foi muito tempo. Eu lembro que depois, eu conversando com o pediatra, aí eu lembro que ele falou para mim assim, deixa ele chorar, até ele pegar, só oferece o direito, né?
Porque aí ele vai pegar, aí eu lembro que o meu ginecologista até falou assim, eu falava, ai, mas eu tenho pena e tal. Aí o ginecologista falou assim, Fernanda, você quer ficar com um lado maior do que o outro? Eu, não, ele então dá só esse. Foi quando eu tomei assim, mas era incrível, porque ele gritava muito, assim, e não queria pegar mesmo, queria saber se isso é comum. Eu já ouvi alguns relatos, assim, isso pode ser explicado talvez por uma diferença na composição do leite depois da produção, mas é raro, assim, não é uma coisa muito comum da gente ouvir. É, porque é muito esquisito. É. Né? Tá bom, obrigada. Nada. Bom, acho que a gente está chegando no final do evento. Agradecer muito a doutora Luísa, foi muito legal, super rico, super técnica a conversa. Espero que a gente possa, em outra oportunidade, contar com vocês de novo para um outro evento. Antes de fechar de vez, queria relembrar, enfim, que a CIPA está promovendo uma série de eventos ao longo do ano, a live é um deles mensal. O mês de setembro é o mês da nossa segunda CIPAT do ano, como o padre Valdeci comentou no início da transmissão. E queria pedir para todo mundo se manter atento às nossas redes sociais, desde já agradecer também quem está acompanhando aqui a live nesse momento não ao vivo, de repente a pessoa está assistindo lá no YouTube, ou então na plataforma Ecoa, agradecer a todo mundo que colaborou, que prestigiou, dar um último espaço para a doutora Luísa agradecer aqui a nossa plateia, e logo na sequência a gente fecha de vez. Doutora Luísa, por favor. Queria agradecer pelo convite, acho que foi muito rico esse papo, e eu acho que é importante esse assunto, até para a gente esclarecer algumas dúvidas, e alguns termos técnicos também, que às vezes a gente não tem muito contato. E estou à disposição de próximos eventos e outros assuntos que forem importantes. Muito obrigado, de verdade. Obrigada. Fernanda, Sinara, quer dar mais alguma palavra? Não, só agradecer, obrigada, viu? Foi ótimo, obrigada pela sua... Foi sempre super atenta, foi tranquilo demais falar com você. Muito obrigada, doutora. Obrigada.